nessa noite no Pode Qualquer Assunto, eu recebo o Vitor Nogueira. Aí, fala, Vitor Nogueira, beleza, irmão? Muito bem, Wesley Teixeira. Você é meu filho, Monacote. É diferente, né, quando a gente fala. E aí, Vitor Nogueira, Wesley Teixeira? Pô, eu sou acostumado a te chamar de Babo. Legal. Dá uma educação. Irmãozão, eu sei que Deus tem te chamado aí, uma vibe poderosa, para acionar aí o profético, uma unção fresca do Espírito Santo, trazendo uma vibe poderosa no Senhor e também nas composições, nas canções, algo assim que de fato, cara, marca muito a minha vida, porque são músicas que eu sei que vem do coração de Deus. Eu quero abordar primeiro a questão do profético. Fala um pouquinho para mim, como é essa vibe, como rola, como você consegue fluir nisso, assim, de forma tão liberal e poderosa. Eu acredito muito que os filhos, eles repetem padrões, né? Eu acredito que dentro da nossa casa, né, a gente tem sempre um fundamento de louvor e adoração de forma ininterrupta, né? Hoje, até mesmo a gente fala muitas pessoas falam sobre sala de oração, mas eu acho que tem algo mais efetivo do que sala de oração. É quando a família vive um estilo de vida de adoração, sabe? Porque não é só um dia, né, um momento que você vai na igreja, por exemplo, né? Super válida essa questão da sala de oração, é maravilhoso, a gente faz sala de oração, mas acredito que quando começa dentro do lar, assim como o Obed-Edom, né, que ele propriamente trouxe a Arca da Aliança para casa, né, e a partir desse relacionamento que eles tinham com a Arca da Aliança, os filhos e o próprio Obed-Edom, né, isso gerou prosperidade, isso gerou mudança na vida daquela família, né? E eu acredito que foi o que aconteceu comigo, né? Porque eu sempre via minha mãe louvando, adorando, liderando o ministério de adoração, né? Que é altamente profético. O Senhor compondo, então sempre via essas composições. Eu lembro quando você descia do monte e falava para mim, olha, essa nova composição que eu fiz lá no monte, isso vai me inspirando, né? Isso foi me inspirando. Eu fui sendo aquecido pela revelação de Deus através das canções desde o começo da minha vida, né? A sua experiência com o Espírito Santo, obviamente, potencializou imensamente isso. Mas fala um pouquinho sobre os elementos proféticos nessa relação sua com o Espírito Santo, assim. Quando eu era criança, eu sempre fui uma criança que gostei muito de música, sempre amava música. Tanto é que hoje eu toco 4 ou 5 instrumentos que eu aprendi totalmente sozinho, autodidata. Então eu sempre amei canções, sempre amei música. E até quando assistia filmes na tela quente, e eu imaginava, ficava músicas na minha cabeça, aquela música da tela quente no começo, eu ficava, por que essa melodia está na minha mente? Já acabou o filme faz tempo. E aí eu ia brincar com meu irmão, e aí fluiu uma música, eu sempre direcionava essa música para Deus, assim. Então, era o Buzz Lightyear, eu para o alto e além, com meu Deus eu quero estar, sabe? Tudo você musicalizava. Tudo eu musicalizava, né? Tudo eu musicalizava. E até um desenho que eu amo, chamado Naruto, quem não assistiu... eu lembro, meu Jesus é lindo. É isso aí. Meu Jesus é isso aí. Eu compus uma música com a introdução do Naruto. E essa foi a minha primeira composição, gente. Não foi um plágio, né? Não. Deixa o Naruto saber. Não vou deixar. Mas eu compus essa canção e eu lembro que eu cheguei pro Senhor, pai, eu acho que eu fiz uma canção. Acho que eu tenho uma canção aqui. E eu disse, canta aí, vai. Aí eu, meu Jesus é justo. Eu acho que eu tinha uns 9 anos de idade. Meu Jesus, eu não sou. E a minha primeira composição foi com 9 anos de idade. Legal. Eu diria que eu tenho uma experiência com composição, né? E eu acho muito interessante também que a composição, além de ser altamente profética, porque o profético nada mais é do que pegar os sentidos de Deus, o que Deus pensa, o peso que está no coração de Deus, né? É ouvir o que Deus pensa, qual é esse peso, e transmitir em forma de linguagem, né? Então o profético é isso.
nós pegamos o que está pesado no coração de Deus e transmitimos com uma linguagem humana. E a canção é isso, né? Na verdade, além de ser altamente profética, ela é altamente didática. Então a canção, ela não é só profética, mas ela é mestral. É uma ferramenta instrumental para que Deus conduza o povo a uma revelação. A gente sabe muito bem que a gente vai ouvir muitas palavras no domingo, né? Quantos domingos você já ouviu uma pregação e você, nossa, que legal essa pregação, mas o louvor você lembra a semana toda, você fica cantando a semana toda. Por quê? Porque as canções, elas são altamente didáticas, além de ser proféticas, são altamente didáticas, né? O apóstolo Paulo mesmo, ele era um exímio compositor. Romanos capítulo 11 é um hino de adoração. Poucas pessoas sabem, mas Filipenses capítulo 2, aquela parte que a gente canta, né? É Jesus, nome sobre todo o nome, do Davi. É uma canção, né, paulina, se eu não me engano, é da supremacia de Cristo Jesus. E tem várias outras canções do apóstolo Paulo, o próprio salmista, o principal, Davi, né, que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Isso eu acho maravilhoso, porque tinha tantos homens que poderiam até ser mais relevantes do que Davi, mas um adorador foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Legal, você é um profissional da área, dessa Também. capacidade de entender, você é um músico, você toca instrumentos, um multi-instrumentista, mas fala para mim, a galera que está começando, como eles vão conseguir acessar isso, como iniciar nesse processo aí de receber instruções do Senhor, ou de compor, ou de sentir Deus, atrair Deus e tal. Nessa vibe aí que a gente está, fala para mim, para o iniciante, que dica você daria? Todas as pessoas, elas foram chamadas para a música, independentemente se a pessoa sabe cantar ou não. Só de nós olharmos o Salmo, que diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, né? Ali, o salmista está dizendo que tudo que está acontecendo é canção. As baleias cantam, e a gente olha para a criação, vê os passarinhos cantando, mas se a gente olhar para dentro de nós, nós vamos ver que nós somos uma sinfonia. O coração está batendo, então é a parte rítmica da nossa vida. O pulmão tá... Isso aí é música. Uau. Você é composto de música. A latência musical em nós. Exatamente. Além de ser bioquímico, é físico, é quântico, é maravilhoso. Nós somos Frequência feitos divina, né? de Uma parada música. muito louca isso mesmo. Isso é maravilhoso. Tanto é que a Bíblia fala que quando Deus nos criou, né, Ele estava cantando canções. Isso é muito lindo. Isso é maravilhoso. E o texto de Sofonias 3,17 vai falar que o Deus, ele está no meio de ti e ao redor. E eu gosto de uma versão que diz, cantando alegremente canções de livramento. Uau. Então, Deus, ele canta. E um dia eu estava dormindo, sempre acontece isso comigo, e de repente eu ouvi um som, uma nuance de som assim. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Aí eu acordei e Deus falou para mim, eu estou cantando. Sempre estou cantando. Só que poucos dos meus filhos estão atentos para ouvir a minha voz. Yeah. E quando você escuta a minha voz, você recebe uma mensagem. Essa mensagem vai ser transmitida por via profética para você liderar a igreja. E quando entra no coração da igreja, já é profética, mas se torna mais mestral. Porque vai acabar ditando uma cultura para elas. Então o iniciante pode começar só cantando. Salmodiando. Porque eu vejo lá o Salmo 2, ele diz da boca das crianças, tu suscitaste Que salmo maravilhoso. o perfeito louvor, né? Tanto é, pastor, pai, esse salmo que o senhor citou, ele esteve muito presente no nascimento da minha filha, Sorete. Olha, que legal. E eu lembro que nós estávamos no quarto, na verdade antes mesmo do parto, e aí estávamos lá, né, Bíblia? E dentro do meu coração eu estava muito em paz, mas aconteceu muitas coisas no parto, a médica fez umas coisas erradas, e o que estava super tranquilo começou a entrar num estágio
um estágio dramático, sabe? E propriamente nesse estágio eu estava tranquilo, a Isa também, mas quando ela entrou na sala de cirurgia, eu estava ali, né? O pai tem que ser a parte firme, então eu estava assim, oh meu Deus, ó pai, eu tenho paz, mas por dentro estava, Shalom de Deus está dentro de mim, aleluia, eu tenho a paz dentro de mim. E demorou um pouquinho, deu um rolo, porque a instrumentista não estava, a médica também não estava, então ela teve que viajar às pressas para fazer o parto da Elisa. E eu estava vendo tudo, então estava vendo a pessoa passar na minha frente, elas desesperadas. Eles estavam desesperados assim, porque na mesma semana um neném tinha morrido, foi no mesmo erro que tinha acontecido com a minha esposa, com a gente. Então estávamos lá, e com medo, o medo tentando entrar no nosso coração, né? Dominar você. E cheguei na sala, né? Aquela cena icônica, e eu vi a Isa, e a Isa olhou para mim assim, ela estava com lágrima nos olhos, e ela falou assim, eu tô com medo. Aí eu olhei para ela e falei assim, medo é fé no reino errado. Uau. Não tenha medo. Mas eu mesmo estava, o inimigo estava tentando jogar o medo dentro de mim. Tinha uma luta. E exatamente nessa hora, fiquei lá do lado dela, segurando a mão dela e observando tudo. E de repente, a médica tirou a Elisa. E a Elisa, ela fez desse jeito. No meu coração, brotou esse salmo, que o perfeito louvor emana da boca dos recém-nascidos. E eu gosto da versão, a mensagem, que diz, que ela conclui dizendo, abafando a fala silenciosa do inimigo. Uau! Eu acho isso muito louco, porque quando tirou ela da barriga, ela... E depois a moça que trabalhava, ela falou assim, o hospital inteiro ouviu a voz dela e começou a glorificar Jesus. A voz do Começou a glorificar Jesus. Eu achei isso maravilhoso. Porque depois que isso aconteceu, eu só sabia esse salmo. Só esse salmo estava ardendo no meu coração. Eu sabia que a Elisa tinha abafado tudo que Satanás tinha tentado fazer na vida dela, nas nossas vidas. Então, o novo convertido, o nascido de novo, como um bebê em Cristo, assim como a Elisa, um bebê físico, tua filha, minha neta, ele toca a Deus quando ele começa, mesmo sem saber, balbuciar palavras de louvor. Exatamente. É o que o apóstolo Paulo também fala em Efésios capítulo 5, né? Versículos 18 e 19. Não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas sede cheios do Espírito Santo, com o que, gente? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Todos os adjetivos que Paulo coloca ali é musicalidade. Uau. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Toda música. Isso tudo é música. Então, Deus, ele ama nos encher, mas ele também ama nos ensinar como fazer isso, né? Acho muito interessante. Ele dá a chave para a gente possuir a realidade que ele tem para nós. Então, resumidamente, os salmos, hinos e cânticos espirituais são isso. Os salmos é quando você canta as escrituras, né? Isso eu acho maravilhoso. Porém, existe um nível mais profundo que os salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Então, os salmos é como você salmodia uma canção espontânea, né? Uma canção que vem de dentro de você. E você não precisa ter uma voz boa, você não precisa fazer um acorde de dó maior. Simplesmente você deve ser conduzido. Liberar os cânticos do coração e deixar rolar. E propriamente também, depois, o apóstolo fala sobre hinos. É quando você canta a palavra. Então, salmos é a parte poética. Você pode fazer. Porque todos nós temos um DNA de criação de Deus. Yes. Tem a parte também bíblica, que é o hino. Quando você abre a Bíblia e canta. Isso daí é maravilhoso. Eu já compus diversas canções, simplesmente abrindo e lendo o que estava escrito. E os cânticos espirituais. Esses são espontâneos, mais ou menos por aí, né? Que é um espontâneo. Porém, é fruto da relação, né? Exatamente. É fruto de uma intimidade que você alcança com Deus. Né? Então, a Bíblia vai dizer, se eu não me engano, em Eclesiastes, vai dizer que não existe nada novo debaixo do céu, né? Mas
os cânticos espirituais, elas estão numa realidade acima desse céu. Então é coisa de celestial, outros céus. Exatamente. Então ali existem novas melodias. E como você acessa isso? Através dos cânticos espirituais. Quando o Espírito Santo começa a cantar dentro de você e você começa a responder aquele som que você está ouvindo. Foi o que aconteceu no Quando Eu Te Vi, né? Uma canção que eu amo, assim. Quando eu te vi, meu coração palpitou por você. Tem alguém aqui que conhece essa canção? Vamos lá. Meu espírito ferveu, meu coração se envolveu. Eu gosto muito dessa música. Você, eu sou teu, o seu olhar me fascina. Jesus, meu coração pulsa de alegria quando eu sinto o seu cheiro chegando e se aproximando de mim. Eu acho linda essa canção porque eu comecei a cantar e mano, eu fiquei uma semana cantando isso. E aí você sempre fala pra mim, sempre quando você vai compor alguma música, você sempre fica cantando alguma coisa antes. Eu sei que vai vir uma música. Cara, olha só, é um cara secular e é um cara que todo mundo é um dos maiores ícones da música pop. E eu tava vendo a entrevista dele, que é o Michael Jackson, antes de morrer. Demais. E ele falou que tudo começava com ele cantarolando dentro dele. Exatamente. Depois ele passava para os músicos. Ixi, isso é uma coisa divina mesmo. Sim. Divina no homem. Porque essa é uma arte muito top e poderosa. Sim. Nessa noite eu recebi no Pode Qualquer Assunto Vitor Nogueira.